Um bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no consórcio. Saúdo a todos e todas presentes aqui para mais essa sessão de comunicação do Congresso, 15º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. Em nome de toda a equipe do consórcio, em nome dos nossos dirigentes, estamos aqui para mais uma sessão. Hoje, para mediar essa sessão, nós convidamos a Suzana Klebe, que é historiadora e museóloga, mestre e doutora em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do Grande ABC, além de pesquisadora e servidora na Prefeitura de Santo André, no cargo de historiadora. Ela tem uma atuação profissional na área de História Regional, Dinâmicas Territoriais e Patrimônio Cultural. Seja bem-vinda, Suzana, muito grata por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Joia, muito obrigada, bom dia a todos e todas. É um prazer grande estar aqui, moderando essa mesa, como batendo um papo, né, com os nossos colegas. Isso me deixa muito satisfeita, né, gosto muito. É muito legal a gente pensar que é um congresso que tem uma trajetória longa já, significa que muitos estudos são feitos e podem ainda ser feitos, né? É gostoso a gente observar e fazer esse retrospecto, né? Ver que aí são 15 congressos, grandes trabalhos apresentados, e hoje a gente vai, então, para mais uma mesa, né? Já é importante observar que já aconteceram outras mesas, elas estão todas gravadas, e aí quem tiver interesse pode também assistir as demais. Eu já fiz esse percurso, algumas ao vivo, outras gravadas, e foi muito com grande satisfação. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os estudos regionais que têm sido feitos sobre o ABC, vale a pena dar uma olhada, né? Então, hoje, para mim, então é um momento de grande satisfação. E aí eu começo, então, apresentando a nossa primeira parceira nesse momento, que é a Iranilda. Lembrando, Iranilda, que a gente vai ter 15 minutos, né? Então a gente precisa um pouco se ater a isso, para a gente poder depois também ter a oportunidade de bater um papo, né? De conversar um pouco sobre o seu trabalho. A gente vai ter um chat, e aí se houver perguntas, a gente também vai apresentá-las, né? Então, a Iranilda Oliveira de Medeiros, né? Ela vai falar sobre o trabalho de mestrado dela, né? Que é Mauá, Parques Urbanos e História, Conexão e Sentido na Cidade. Seja bem-vinda, Iranilda, e fique à vontade quando chegar próximo ao momento aí dos 15 minutos, então a gente te dá um toque, tá bom? Boa apresentação. Obrigada, Suzana, bom dia a todas. Eu vou compartilhar um pouco da tela, e aí eu já começo a falar sobre o meu trabalho. Eu acabei de defender agora em 2020, defendi presencial, né, ainda, e esse trabalho que eu trago é um recorte do meu mestrado, na verdade, né? Porque o meu mestrado é sobre ciência, no programa de ciência da atividade física, sobre atividades físicas de lazer e gestão de uso público de parques urbanos, aqui em Mauá. Então, eu vou trazer um pouquinho do que eu trabalhei nesse recorte para vocês hoje, e vou falar um pouquinho. Vou compartilhar a tela. Então, esse é meu trabalho Mauá, Parques Urbanos e História, Conexão e Sentido na Cidade, como eu já falei, é um recorte do meu mestrado, né? Vocês me escutam bem?
Sim. Certo. Eu trago essa primeira imagem, que é uma imagem que eu acho que diz muito sobre o meu trabalho como um todo, né? Não só isso que eu vou apresentar para vocês, mas o mestrado que eu acabei de defender, né? Que é uma imagem do Parque da Juventude aqui no Paço Municipal da cidade de Mauá. Ele traz o elemento do corpo d'água, a vegetação e atrás as edificações, né? Então, são elementos que eu venho trabalhando bem fortemente no meu mestrado. Nesse momento específico, qual foi o objetivo desse trabalho? Foi levantar o histórico dos parques, tanto o do Guapituba quanto da Gruta Santa Luzia, que são os parques que eu trabalho, né? Além do Irenilda, parque... oi, Oi? Irenilda, agora a gente não Oi? está vendo a sua tela. Não está vendo? Não, agora não. E agora? Não, também, por enquanto. Também não? Não. Mas você Meu, pode contar. Você pode ir tá, contando, tá bom? Você não precisa se ater aí à tela. Se você tá. tiver condições, você vai contando para nós. Se você quiser descompartilhar e aparecer Vou, você. vou tentar de novo, então. Tá bom. Espera aí. Vamos tentar novamente. Agora sim. Agora Sim, sim. só Sim, que agora estamos vendo. também. Estamos Espera vendo aí. isso. Voltou. Aqui. Tá. Tá vendo novamente? Sim, estamos vendo. Então, beleza. Então, nesse momento específico desse trabalho, qual que foi a ideia? Levantar o histórico dos parques. Esse trabalho ele aconteceu dentro de uma disciplina chamada Lazer e Educação, no programa de Ciência da Atividade Física da USP. E nesse momento, a minha ideia era levantar o histórico dos parques, apontando-os como elementos de conexão da cidade, potencializando sua relevância histórica. A metodologia que eu utilizei foi uma metodologia qualitativa, com enfoque bibliográfico e documental, com consulta a documentos no Museu Barão de Mauá. E foi um momento muito instrutivo, na verdade, o pessoal muito bacana, teve uma receptividade, muito grande. Então, parques urbanos. Parques urbanos são espaços de uso coletivo, com funções estéticas, ecológicas e sociais. Dentre as funções sociais, o lazer, os encontros, as trocas de vida cotidiana. E se a gente parar para pensar e concordando com Mésaros, para quem a aprendizagem é a própria vida, o parque seria também um espaço educador, né? Nesse sentido, para potencializar a função educativa do parque, eu venho propor nesse trabalho a conexão. A Também, conexão... o Irenilda, a gente não está, acho que está difícil a conexão com esse compartilhamento aí seu. Entendi. A Mas gente não vocês me está vendo. escutam, né? Escutamos. Então, eu vou continuar sem a imagem mesmo. Tá bom. Tá Você bom? não quer aparecer você só assim, contando para nós? Pode ser também. E aí porque aí a gente te vê mais bonito que a Tá tela certo. preta, porque aparece uma tela preta assim. Ai, meu Deus. Tá bom. Acho que é melhor. Deixa eu parar o compartilhamento. Isso. Ai, essas coisas de conexão é fogo. Mas é assim, mas não tem, né? O importante é o conteúdo, as coisas que você vai nos Sim, contar e está nos contando, né? Isso que é o sim, legal. verdade. Então, isso que é Então, bom. então vou só voltar de onde eu estava. Tá? Eu acompanho aqui. Se você quiser aparecer, que parece que ainda tá. Bom, não Opa, sei. voltei? Isso, ótimo. Ótimo, né? Então, assim, vamos ver onde é que eu parei, para não me perder. Você estava falando do Eu estava Mésaros. falando, eu estava falando do Mésaros, né, dessa questão que o parque ele passa a ser, então, um espaço educativo, porque a aprendizagem acontece na própria vida, então, em todo tempo e espaço, né? Então, nesse trabalho, eu venho propor a questão da conexão. A conexão seria
planejar a cidade a partir da pluralidade que ela tem e dar sentido e efetivar essa pluralidade a partir do conhecimento das características da cidade, das pessoas que ali habitaram, né? E poder articular esses espaços, dando sentido a eles na cidade, né? Então, porque como coloca Milton Santos, o espaço reúne a materialidade e a vida que o anima, né? Então, eu trouxe o levantamento aqui que eu fiz, eu trouxe, na verdade, duas imagens que não dá para perceber aqui, mas que eu vou contar para vocês, que é o Britador, que é um atrativo que tem na Gruta Santa Luzia, que é de um antigo uso, e eu não entendia muito bem por que daquele Britador, né? Até saber do histórico dos parques, mas isso me chamou a atenção, e também o pergolado no Guapituba, né? Então, levantando o histórico dos parques, deu para conhecer que o Parque do Guapituba era uma antiga fazenda de uvas, né? Então, teve esse antigo uso, assim, do pergolado que tem a ver com a plantação de uvas, era do alemão Alfredo Kinklet Júnior e passou a ser parque a partir de 1995. Já o Parque da Gruta Santa Luzia é um parque desde 1975, era uma antiga pedreira da família Ferrari, e dentro desse parque tem a nascente do rio Tamanduateí. Então, esses foram dados que foi possível de levantar e foi me fazendo compreender melhor a estrutura dos parques, né? Entender que a implantação dos parques traz essa pluralidade de histórias e de personagens que tem relação com a formação do município. Então, a imigração alemã, como eu coloquei, os trabalhadores das pedreiras, chamados escarpelinos, né? Mas, mesmo assim, eu percebo que os locais, eles funcionaram de forma desconexa. E o que eu proponho nesse trabalho é que, a partir da história que os une, eles poderiam funcionar como um conjunto dotado de intencionalidade, de uma mesma intencionalidade por meio da história, né? Antes disso, é preciso que esses espaços eles tenham um plano de manejo, que é um documento orientador, porque são unidades de conservação municipal, então um documento que rege tanto as características ambientais quanto as características culturais desses espaços. E também uma outra coisa levantada foi o rio Tamanduateí. Perceber que o rio Tamanduateí, ele nasce na Gruta Santa Luzia e ele cruza todo o município. Então, é um elemento de conexão muito forte dos espaços, né? Tanto física quanto simbolicamente, né? E aí o que eu proporia seria parques lineares, provendo mais espaços de lazer na cidade de Mauá. Aí eu já trago isso, né? Já tem alguns ali no Rio Tamanduateí, na altura do shopping, Mauá Plaza Shopping, no da Rosa Fioravante, já tem vários usos de pessoas que usam para caminhar, que usam para andar de bicicleta, o espaço entre o rio e a avenida, né? Mesmo não tendo sido pensado para isso, as pessoas já fazem esse uso. Então, o Sertor fala do lugar praticado, né? As pessoas, elas usam esse espaço como um espaço de atividade física de lazer, mesmo ele não tendo sido pensado para isso. Então, o que eu trago nessa proposta, pensando na história e pensando no Rio Tamanduateí como elemento de conexão, é que esses espaços pudessem ser interagissem por meio de parques lineares, por que não, né? A gente já tem aqui no Jardim Zaira poucos espaços verdes, a gente quase não tem espaço verde, a gente tem uma praça, né, que o pessoal usa, tem um movimento muito interessante que chama Sarau do Tapete, que eles usam de segunda-feira à noite, né? Então, a gente tem uma praça, a gente tem alguns espaços verdes remanescentes, são aqueles residuais mesmo, e seria uma possibilidade de ter espaços verdes por toda a cidade, conectando territorialmente e simbolicamente esses espaços. Eu trago no meu trabalho um mapa sem escala, só ilustrativo mesmo,
porque eu fui orientada, eu fiz muitas disciplinas com arquitetos, né? E eles falaram, nossa, desenha para a gente tentar entender, e eu passei a tentar me arriscar nessa coisa do desenho, né? Mas eu fiz um mapa sem escala, só ilustrativo mesmo, propondo essa interação, tanto nos bairros do Vila Cis, quanto do Parque das Américas, quanto do Jardim Zaira e do Itapeva, né? Pelo rio Tamanduateí, que cruza tudo, esse município. Então, o que me propiciou, para fechar minha fala, que eu não vou me estender muito, esse levantamento do histórico dos parques me ajudou muito a entender a estrutura dos parques e poder, antes de estudar as atividades físicas de lazer, poder entender qual que é o papel deles dentro do município, na história do município. Então, foi muito interessante para mim. Entender também que eles estão conectados com outros atrativos da cidade, como o próprio Museu Barão de Mauá, né, que era a sede da fazenda, que o Parque da Gruta também fazia parte, né? Então, foi muito interessante para mim. Eu sou da área de lazer e turismo, então o meu olhar é sempre com essa coisa de roteiros, de interação entre atrativos, né? Eu até chamo de atrativos, não de equipamentos urbanos. Então, o Rio Tamanduateí foi uma coisa que me chamou muita atenção também, como elemento de conexão, e eu espero, com esse trabalho e mais, poder contribuir um pouco para se pensar a identidade cultural da cidade. Então, eu agradeço muito. Muito legal, muito, muito interessante seu trabalho, muito importante, né, num município que tem poucas áreas, assim, de lazer, né, uma cidade que, no seu planejamento, na sua história, pouco espaço teve para essa discussão, então, fantástico. Parabéns, gostei bastante do seu trabalho, muito legal. Tenho algumas perguntas, mas vou deixar para depois, para a gente conversar, bater um papo. Então, agora a gente vai ouvir a nossa outra colega, que é a Mônica e a Frati, e ela vai falar, né, o trabalho dela, também um mestrado fresquinho, né, acabou de sair do forno, e ela vai falar dos salões de arte contemporânea, a Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul, os caminhos e descaminhos de uma coleção de arte de 1967 a 2002. Então, seja muito bem-vinda, Mônica, a palavra é sua, fica à vontade, a gente vai ter aquele questão do horário, mas fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho. Eu também tenho uma apresentação, vou tentar colocá-la agora, mas vamos ver, ela não está aparecendo, se eu consigo compartilhar. Esse é sempre um momento dramático. Faz parte do... Sempre a gente... Não está aparecendo aqui, apesar de eu ter aberto ela. Não sei. Abre novamente, Mônica, porque às vezes ele não reconhece. Aí, pronto, ela está vindo. Mas não aparece a apresentação. Só está aparecendo na minha própria foto. Isso. Ele não está encontrando a tela onde ele está. Vamos ver. Ela não está. Ela está aberta, mas ela não está encontrando. Vê se é uma apresentação em PowerPoint. PowerPoint. Vê se ela está aberta. Não põe no modo apresentação, põe no modo. Não, ela está aberta. Aí você tem que ver se ou é uma janela. Vamos pôr aqui uma janela. Agora ela veio. Será que consigo colocar no modo apresentação? Ou se você não conseguir, você aumenta um pouco o tamanho, que ela já funciona.
Se você está em 52%, se você colocar aí nos, sei lá, uns 100%, acho que as pessoas conseguem visualizar. Isso, está visível. Também você pode fazer assim que a gente está enxergando. Só se depois tiver coisa muito pequena, mas aí abre um pouco a tela e pronto. Bom, eu não estou vendo você, então vai ficar meio misterioso. Então, bom, esse meu trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. E o meu objeto, né, de pesquisa foram as coleções que a Fundação para a Memória de São Caetano do Sul herdou, né, de obras de arte contemporânea especificamente, para a criação da Pinacoteca Municipal. Essas obras chegaram na Fundação em 1994, né, e ficaram ainda aguardando um momento de serem trabalhadas para a inauguração da Pinacoteca, que só aconteceu em 2002, na realidade, né? Com a inauguração do espaço onde nós estamos hoje, que é o espaço que é um conjunto, né, cultural, né, dentro da cidade de São Caetano, e dessas obras adquiridas. E quando nós recebemos essas obras para trabalhar com elas para a inauguração da Pinacoteca, nós tínhamos pouquíssimas informações sobre elas. Nós tínhamos uma listagem e as obras identificadas. Nós não sabíamos exatamente, e sabíamos que elas tinham vindo de salões de arte contemporânea, mas sem outras grandes informações sobre ela. Então, nós pesquisamos alguns artistas, montamos as exposições, mas sem ter ainda esse conhecimento sobre o que tinha acontecido. Então, baseado nos estudos de proveniência, né, que é uma linha de pesquisa da história da arte que tem crescido bastante nos últimos anos, mas dentro de um contexto de recuperação de obras de arte, principalmente obras espoliadas durante a Segunda Guerra Mundial, mas que tem demonstrado a importância de se conhecer o percurso, né, desses acervos para que a gente conheça melhor essas obras. Então, baseado nesses estudos de proveniência e nos processos de musealização, que nós desenvolvemos a pesquisa. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que nós tínhamos, era essa listagem, e as obras, algumas delas tinham no seu verso essas identificaçõis. Mônica, então, nós tivemos que fazer agora não aparece, né? Não está rodando, não está rodando. Acho que você tem que clicar no próximo, talvez. Então eu tô... Isso aconteceu na minha defesa, fala a verdade. Será que assim vocês conseguem ver? Por enquanto a gente ainda está no slide primeiro, agora sim, mas agora ficou bastante, isso ainda é o primeiro slide. Agora sim, o segundo slide, isso. Tem que sair da apresentação mesmo, desculpe. Então, isso só para vocês verem o que nós tínhamos de informação sobre essas obras, era essa listagem datilografada, com os salões, e quais obras nós tínhamos desses salões. Então, nós supunhamos que eram as obras premiadas neles, né? Mas sem ter a certeza absoluta disso. E atrás das obras, algumas delas tinham essas colagens, essas etiquetas, dizendo de que salão que era e de que artista. Algumas não tinham isso, então nós tínhamos que, pela assinatura da obra, tentar descobrir que obra era, para tentar descobrir. Então, nós nos propusemos a fazer esse resgate histórico da realização desses salões para tentar compreender, dentro da história da cidade, qual foi o papel desses salões, o que significava para a cidade de São Caetano do Sul realizar salões de arte contemporânea. Porque nós estamos numa região bastante conservadora, e falar em arte contemporânea na década de 60... quando, das notícias que nós temos, né, dentro do estado de São Paulo, o primeiro salão de arte contemporânea que aconteceu foi em 1965, na cidade de Campinas, e logo na sequência nós identificamos o de São Caetano, em 67, todos os demais acabam acontecendo depois disso. Antes disso, nós ouvimos falar em arte moderna, mas esse conceito da arte contemporânea não estava ainda tão disseminado. E por que desse papel precursor, vamos dizer assim,
desses salões, né, dentro de uma realidade de uma cidade bastante conservadora. Então, nós queríamos entender qual era o papel desses salões dentro da cidade, né? Então, nós fomos buscar desses antecedentes, né, desde do momento da autonomia da cidade, onde a municipalidade de São Caetano efetivamente se estabelece, que foi em 1948, em 1949, uma cidade onde tinha uma infraestrutura urbana toda a ser construída, né? A gente pode ver aqui, essa foto, a Rua Amazonas, em 1940, ainda sem calçamento, era uma das poucas que já tinha iluminação elétrica. Mas aí nós vamos nos concentrar nesse período de 1965, dessa gestão do Walter Braido, onde esses salões foram criados. E entender qual foi esse papel, entender qual era esse contexto de uma cidade que vinha num crescendo de um papel econômico significativo dentro do Estado. Nós temos que lembrar que a região do ABC, nessa região, começa a despontar como essa grande locomotiva do progresso, né, paulista, da grande concentração industrial nessa região, então de uma grande riqueza, né, efetivamente de valores, eram cidades ricas, que tinham um grande potencial econômico que precisava ser investido nelas mesmas. E essa vontade de se identificar com essa modernidade, né, com cidades modernas que estavam à frente do seu tempo. E o importante dizer que, para a gente realizar isso, a gente sabe que a história do ABC é uma história que ainda tem muitas partes a serem escritas, né? Então, eu tive que me concentrar em fontes primárias para poder desenvolver essa pesquisa. Então, o que nós vemos dentro dessa gestão, né, de 65 a 69, um investimento muito grande na área de educação, né? O mote da gestão do Braido era São Caetano, onde escola não é problema. Ele criou um grande plano educacional, construindo a maior parte das escolas que ainda hoje existem, projetando escolas para todos os bairros da cidade, numa reorganização urbana que aconteceu nesse ano, onde os bairros foram desenhados, e investindo muito nisso, né? São Caetano teve, nesse momento, esse plano educacional apresentado numa reunião da ONU em Bangkok, mostrando essa preocupação de investir em todos os níveis educacionais, desde a escola infantil, escola primária, escola a nível universitário. A gente tem a criação do IMES, ela vai acontecer em 68 também. Então, vai ser uma eclosão de movimentos ligados à área de educação. E dentro desse plano, a gente encontra também a cultura como dentro de uma visão que também privilegiava a educação daqueles que já estavam fora da escola, né, da população trabalhadora, da população dentro de casa, das donas de casa, dos trabalhadores, que teriam acesso à educação através da cultura. Então, havia programação de balé, de teatro, havia um convênio com o grupo do Ulisses Cruz para apresentações populares de teatro. Enfim, era uma movimentação muito grande. Dentro disso tudo, nós também vemos a ação de sociedades culturais, né, como principalmente a ACASCS, que era uma sociedade criada em 1957 e que promovia a cultura dentro da cidade. E dentro dessa promoção cultural, nós vamos ter a participação de vários personagens importantes, né, como Milton Andrade, o Simval Correia, que vão organizar essa vida cultural de uma forma dentro da sociedade civil, mas que também era absorvida pela municipalidade, né, como o grande promotor de eventos. E eles vão promover as primeiras exposições, eles vão ter um curso de desenho e pintura. A Cascas era muito bem organizada, ela tinha vários setores de música, cinema, teatro, um grupo de teatro bem atuante, e esse grupo de artes plásticas também. E é dentro das ações da Casques que nós vamos ter uma conferência proferida pelo professor Walter Zanini, que vai falar pela primeira vez aqui na região dos conceitos da arte contemporânea. Isso dentro de um movimento criado pelo MAC, pelo Museu de Arte Contemporânea, que também era recém-criado,
onde eles estavam fazendo uma divulgação disso, e por várias cidades do interior eles trouxeram exposições, palestras, e São Caetano foi uma dessas cidades. Ao mesmo tempo, nós vamos identificar esses movimentos também pela região do ABC, e destacando a realização da exposição do Grupo Vanguarda, em Santo André, que era um grupo de arte bastante sólido da cidade de Campinas, que vai ser o realizador do primeiro Salão de Arte Contemporânea na cidade e da criação do MAC. Então, esse é o caldo cultural que vai levar à criação dos salões. Vai ser uma comissão criada dentro da Casques, né, formada pelo Milton Andrade, pelo Simval, pelo artista plástico Arnaldo Ferrari, que era muito amigo do Simval, o Agenor, o Alberto Aliberti, um artista, mas também empresário da cidade de São Caetano, que vão levar para o prefeito da cidade uma proposta de criação dos primeiros salões de arte contemporânea, isso em 1966 ainda. Né? E eles vão levar já uma proposta com um estatuto para a criação desses salões, já delineando o que eles deveriam ser. E isso vai chegar, então, até a realização desse primeiro Salão de Arte Contemporânea, em 67, que vai se tornar um salão não regional, mas um salão com uma proposta nacional, né, para receber artistas de todo o país. E nós vamos ter, assim, essa proposta, né, que vai se realizar nesse período de 1967 a 88, com a criação, então, de um acervo. Já nessa primeira proposta, havia essa perspectiva da criação de um acervo municipal de arte e a criação de um museu. Né? Isso estava dentro dessa legislação, mas o que efetivamente se criou foram os salões. Logo na sequência, em 1968, nós vamos também ver a criação da Fundação das Artes, né, que vai se tornar um grande polo cultural para a cidade e para a região, e que vai se focar muito na formação artística, mas que já a partir de 1969 vai encampar a realização dos salões. Então, a Fundação das Artes ela vai se tornar a guardiã desse acervo, que vai ser de obras que vão sendo premiadas. Então, dentro dessas propostas também dos salões, o que vigia eram os prêmios de aquisições, né? Que as obras premiadas seriam adquiridas pelo município através desses prêmios para a formação, então, desse acervo. Aqui o que nós vamos ver, né, que esse acervo foram realizadas, então, as 11 edições, a destinação das obras foi a Fundação das Artes, e que por muito tempo essas obras foram também utilizadas como decoração de departamentos, né, de setores da própria município. A gente pode ver aqui nessa primeira foto o gabinete do prefeito, na década de 70, já numa segunda gestão do prefeito Walter Braide, mas duas obras, né, do Regis Machado aqui colocadas. Aqui também uma sala de reunião dentro do gabinete do prefeito, uma obra do Bandarra. Essas 3 obras estão no acervo até o momento. Mas a gente também vai ter notícias, a gente gostaria, uma das questões que nós nos colocávamos eram e as obras que não permaneceram, né? A gente sabe que havia um potencial de muitas mais obras terem sido premiadas e que não chegaram até a fundação em 94. Então, que obras seriam essas? E se efetivamente as obras que nós tínhamos eram as obras premiadas ou se eram obras deixadas, não retiradas pelos artistas, né? Bom, aqui nós temos algumas obras, para vocês terem ideia do nosso acervo, né, com obras do Antônio Amaral, Henrique Amaral, obras do Cláudio Tosi, do Emílio Fiamminga e do Rubens Gershman, que mostravam assim, a qualidade, né, de artistas que participavam desses salões naquele momento. E artistas da região também. Mônica. Eu devo estar estourando meu tempo, né? Mais ou menos. Eu vou só fechar, com essa... com esse... Não, você ainda tem uns 3 minutinhos, então fica à vontade, estou só te avisando. Tá? Então, na década de 80, nós vamos verificar, então, como isso chega para a Fundação para a Memória, né? Na década de 80, nós vamos ver um grande movimento de memória na região do ABC.
essa busca da criação dessa memória. Então, a atuação do grupo do GIPEM, a criação dos congressos de história, das vários outros setores de memória em todos os municípios, e também a criação da Fundação Pro Memória, que vai englobar e assumir essa prerrogativa de resgatar essa memória. E nós descobrimos também que dentro do projeto da Fundação Pro Memória estava prevista já, em 1990, em 89, que foi o projeto a criação do projeto da Fundação Pro Memória, a criação do Museu de Arte. Aqui, e para resgatar essa coleção, que foi efetivamente resgatada em 94, né, quando ela se transfere. E em 92 nós conseguimos, então, inaugurar esse espaço para a criação desse museu que incorporasse essa obra. Bom, eu não vou discutir essa questão dos salões, mas só para a gente concluir, nós conseguimos, então, com essa pesquisa, resgatar todos os processos administrativos que realizaram esses salões. Então, nós conseguimos ter informações sobre todos os artistas participantes, todas as comissões julgadoras, enfim, ter uma visão completa do que isso significou. Nós conseguimos identificar que das obras adquiridas, foram 160 obras, nós temos hoje 193, mas eram 160 obras que eram as premiadas, 64 foram perdidas, e 29 que nós temos no nosso acervo eram obras que não tinham sido aceitas no salão. Essas são algumas das obras que nós identificamos pelo jornal, de obras que deveríamos ter, mas não temos, né? E o que nós conseguimos só identificar nisso, dentro dos processos de musealização, né? A falta da criação do museu, o que pode ter criado, né, dentro da questão dessa perda desse acervo que nós não temos, que poderia ter uma garantia ou não, né? Não é definitivo que a criação do museu imediatamente pudesse nos garantir a preservação desse acervo, mas que a criação dessa coleção teve um papel dentro da cidade, ela teve um significado, teve um sentido para mostrar que não era uma coisa completamente aleatória, ela foi dentro de um projeto de cidade, um plano de governo, e ela teve o seu momento, aquele significado, que depois, com o tempo, perdeu o seu sentido, por isso ela acabou sendo abandonada. Eu acho que era mais ou menos isso, eu acho que eu vou deixar, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode aprofundar mais algum ponto. Eu agradeço, então. Muito legal, muito, muito rico, né? Muito interessante o trabalho, ambos os trabalhos, né? A gente ainda teria a participação do Everton, mas ele deve ter tido algum contratempo, ele não se encontra na sala. Então, pensando um pouco no trabalho de vocês, eu acho legal a gente olhar que são assuntos que aparentemente eles são tão diferentes e eles têm as suas interfaces, né? Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho que bem legal, que é essa relação, né, com o ABC e com os municípios, né? Então, acho interessante observar, por exemplo, no trabalho da Iranilda, essa questão do rio, né? Essa questão do rio, ela é uma questão central para vários dos municípios, né? A começar pela relação que se estabeleceu, né, ao longo do tempo. Então, se a gente for pensar no passado, esses rios, o rio Tamanduateí em especial, mas os demais também, rios, eles têm um papel decisivo, primeiro, como um espaço de passagem, né, de uso para locomoção, ainda que os nossos não tenham tido tanto essa interface, mas de uso pela cidade, pelas pessoas, seja para usar como captação de água, seja para usar como lazer. E no caso das nossas cidades, lamentavelmente, eu acho, nesses rios, e o Tamanduateí em especial, teve um papel muito importante como um espaço de dejeto industrial, né?
Então, é inesquecível sempre para mim, mais fácil falar de Santo André, vocês me perdoem, mas as fotos que a gente tem das represas, que, por exemplo, a Ródia fazia para poder captar a água e depois depositar os seus dejetos no rio. Não havia essa preocupação com o lazer e com o bem-estar. O lazer, se a gente conversar com pessoas mais antigas da cidade, a gente vai ver que as pessoas elas têm até uma relação nostálgica, porque elas brincavam no rio. O rio tinha uma fauna, o rio tinha uma flora, o rio tinha toda uma relação com as pessoas, o Tamanduateí, né, que é, vamos dizer, o maior de todos, e que foi se perdendo cada vez de uma maneira mais, assim, abrupta, a ponto de muita gente achar que a melhor forma de lidar com os rios é cobri-los, né? Então, a gente tem exemplos disso na nossa região, e de rios que são cobertos, né? E o Tamanduateí, em especial, em São Paulo, ele não é, vamos dizer assim, totalmente coberto, porque ele responde, a hora que a gente tem uma enchente aqui na região do Ipiranga, ele responde soltando a água pelas laterais, mas a gente tem uma via que passa por cima dele, né? Em Santo André, Mauá, São Caetano também, ele muitas vezes ele é esquecido pelas pessoas, ele é desconhecido, né, das pessoas. Então, essa conexão é uma coisa que é incrível, que tem que ser recuperada de qualquer forma, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a cultura como um espaço de conexão também, né? Então, interessante a gente pensar, e sempre isso é um motivo de reflexão, né? Como a gente tem esses momentos, né? Nos anos 60, nos anos 50, 60, essas regiões aqui, esses nossos municípios borbulhavam, né? De atividades culturais. E dessa interface com essas atividades que a gente pensa, não, é da capital, não do subúrbio, né? Mas que no subúrbio também a gente tinha, né? Essas sociedades culturais, todos os municípios tinham as suas sociedades culturais, e essas sociedades culturais, elas foram importantes para essa conexão das pessoas com a cultura, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o rio como uma forma de conexão com a natureza, a gente tem a cultura como uma forma de conexão com o todo, né? E tudo isso permeado por essa questão um pouco de lazer, né? De fruição, porque é isso, no fundo, é isso para o cidadão comum, isso que é o legal, isso que é o interessante, e vocês veem como os trabalhos de vocês, que são aparentemente tão assuntos tão, né, diferentes, eles se conectam exatamente nesses aspectos, né, nessa fruição, nessa oportunidade de enxergar a cidade, de ver a cidade de uma outra maneira, né? Então eu acho isso bárbaro, né? Acho que a gente precisa ampliar mesmo, né, esses nossos olhares, exatamente porque isso nos permite olhar para além, né, enxergar a cidade como um todo mesmo, né? Então eu acho isso muito legal e super, super evidente nos dois trabalhos de vocês que vocês apresentaram. Então fico muito satisfeita com isso, né? Eu não sei se vocês querem fazer perguntas uma para as outras, não sei se a gente tem alguma pergunta, a gente talvez tivesse alguma pergunta no chat, mas eu não sei se tem. Eu tenho algumas questõezinhas, mas eu gostaria mais de ouvir primeiro se vocês têm. Sem perguntas no chat, o pessoal acabou de nos
nos indicar? Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar uma para outra, ou eu posso fazer algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas primeiro ficar... Eu só queria observar que é assim, interessante, tanto do trabalho da Elenilda quanto do meu, quanto foi desafiador e importante esse resgate histórico, né? O trabalho historiográfico como base para reflexão. Eu acho que, porque tanto o trabalho da Elenilda, que é um trabalho da área, como ela falou, de lazer e turismo, e o meu é da área de museologia, porque o foco não é um trabalho historiográfico, mas a historiografia é a base para a gente conseguir compreender, né? Então, dessa necessidade, como ela mesmo disse, foi fundamental ter compreendido a história dos parques para conseguir pensar sobre ele. Para mim, foi fundamental conhecer a história da coleção para poder pensar sobre ela e propor novas coisas para ela, né, para essa coleção. Esse que era o modo para que a gente conseguisse, compreendendo essa história e essas passagens, por onde essas obras passaram, de onde elas vieram, quais as propostas museográficas a gente pode ter para elas. E qual o sentido da gente preservar essas obras que não são aparentemente diretamente ligadas à história da cidade, mas que a gente descobre que sim são. Né? Elas são de um momento em que a cidade quis se ver como parte de alguma coisa maior, né? Com possibilidade de ser uma parte desse todo. E não como um coadjuvante, mas também como um ator, né? Um ator principal, vamos dizer assim. E eu acho que essa é a importância desses trabalhos. Eu achei que essa conexão é bastante interessante desses nossos trabalhos. E eu gostei muito do trabalho da Elenilda também, deixa eu parabenizar. Suzana, agora você está à vontade. Tá, Elenilda, quer fazer algum comentário, Elenilda? Eu fiquei muito satisfeita assim, de ver também o trabalho da Mônica, da questão das artes, né? Eu tenho um romance também com arte. Eu acho que a arte ela é muito educativa, né? E achei muito interessante também o trabalho dela e que traz essa questão da conexão também, né? Então, como a gente se conecta com a nossa cidade, né? Então, que meios, né? E a arte, a cultura, a natureza, elas não precisam ser opostas, elas podem ser complementares nesse sentido, né? E fazer um conjunto que dê todo um sentido na cidade, né? Nessa pegada, né? Então, legal, ambos os comentários de vocês muito legais, porque, na verdade, eu acho que tem a questão que eu acho que a Mônica coloca bem, qual é o sentido da conservação, né? Qual é o sentido de você guardar coisas, né? Qual é qual é o objeto, né? Por que você guarda, né? E a gente fica pensando um pouco. Em Santo André, a gente também tem uma coleção de salão de arte que também adornou durante muito tempo alguns gabinetes, e apesar de ter um espaço expositivo grande, inclusive, né? Que, assim, era utilizado, mas tinha essa questão um pouco da obra ficar no gabinete do secretário, ficar no gabinete do prefeito, ou nos salões, né? E qual é o sentido de você conservar todas essas questões e todas essas obras, né? Muitas obras contemporâneas, de arte contemporânea, que são inclusive obras que requerem um cuidado especial para a conservação, porque algumas, inclusive, são feitas para não durar, né? E a gente quer preservar, né? Então, qual é o sentido disso? E, ao mesmo tempo, qual é o sentido de conservar o rio, de conservar os parques, né? De conservar essa... Então, a gente percebe, hoje, eu acho que a gente percebe que a gente
Se a gente quer pensar em alguma coisa sustentável, se a gente quer pensar em, né, a grande discussão hoje do que é sustentável, como é sustentável e tal, a gente vai ter que reconectar, né? Fazer essa reconexão entre essas duas, aparentemente, coisas que são separadas, que é o homem da natureza, né? Então, precisamos pensar nessa reconexão, né? Conservar significa passar por isso, né? Conservar o patrimônio, né? Porque todas essas coisas, na verdade, que vocês trabalharam, são patrimônios nossos, né? O rio é nosso patrimônio, as obras de arte são são patrimônios, né? Da sociedade. Então, se eu quero pensar para adiante, eu tenho que olhar para essas questões de maneira articulada, né? Olhar de que maneira as coisas se conectam. Eu sempre lembro, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ver um conjunto de poemas e de um trabalho que foi feito pelo professor Luiz Roberto Alves, nosso colega, sobre o rio Tamanduateí. Então, é a literatura se expressando por meio da sua expressão artística sobre o rio, né? Olhar para essas obras de arte contemporânea, por exemplo, dos salões, e entender qual é o diálogo que elas fazem com o espaço urbano, com aquelas cidades que cresciam vertiginosamente, né, que eram cidades que tinham a sua marca dentro dos seus principais interesses, ser moderna, né? Então, ser moderno é ter um salão de arte contemporânea, né, dialogar com essa arte, que era uma arte muitas vezes distante daquela relação conservadora que as pessoas até então tinham com a cidade, né? Algo sempre que eu fico discutindo, pensando assim comigo, como as pessoas reagiriam e reagiram àquelas obras, né? Uma coisa que a gente não pode voltar, a gente não tem, né? Não dá para voltar para trás, né? Mas é muito significativo você pensar que nesses lugares, que eram lugares que tinham a marca da industrialização, tinham a marca do trabalho, acima de tudo, você ter esses grandes salões que nos legaram obras muito importantes para a história da arte, né? A Mônica levantou a mão, né? Então, da arte contemporânea mesmo, né? E, ao mesmo tempo, como isso dialoga com o espaço, né? Com aquele lugar que era um lugar de operários, né? Então, pode falar, né? O que eu só ia falar dentro dessa linha que você está falando, Suzana, é que, para mim, o que foi muito interessante de observar é que isso vem num movimento assim, complexo e que não se expressava só através da arte, mas também através da arquitetura, né? A gente vai ter os passos municipais. Em São Caetano há uma opção por uma arquitetura moderna, que infelizmente foi praticamente toda descaracterizada, mas assim, a gente tem o Paço Municipal de São Caetano em 61, que foi um arquiteto moderno, mas todas as escolas que foram projetadas naquele momento seguiam a linha da arquitetura moderna, né? O prédio da Fundação das Artes, mesmo os pequenos grupos escolares, havia uma opção por uma arquitetura, pelo se mostrar moderno, pelo ser, era mais do que mostrar, mas também o tentar ser esse moderno, né? Então, buscar todas as expressões possíveis. E o Salão de Arte Contemporânea foi uma dessas expressões. E também verificar que como você falou, a arte contemporânea é uma arte muito complexa. Ela não é imediatamente reconhecível como arte pela maior parte das pessoas, né? Ela não está dentro do senso comum e menos ainda dentro daquele momento da arte brasileira, vamos dizer assim, né? Uhum. Havia um não reconhecimento e o quanto o fato de ser esse tipo, né, de arte também
contou para para a sua não sobrevivência. Eu pensei muito no acervo perdido, né? Para mim era uma questão importante saber o que não ficou. Então, a gente, pensando no que ficou, nós temos muita parte de pintura, porque eu trago alguma discussão também sobre a questão da arte moderna, e esse questionamento, quando me questionaram também na banca, mas você fala tanto, mas as obras que estão no acervo, elas são pintura, gravura, a parte mais identificável. Eu falo assim, mas exatamente por isso, porque os não tão identificáveis, como os objetos, a tapeçaria, as esculturas que a gente sabe que existiram, foram várias, elas não sobreviveram. Por quais motivos? O que, se não reconhecimento, o que aconteceu com elas, não há como saber. Mas o quanto isso também contou para a sua não permanência, né? O fato de serem obras contemporâneas. Nós temos uma edição que aconteceu um happening também, que o único registro que a gente tem é uma descrição no Diário do Grande ABC. Então, essas questões são todas muito importantes de serem discutidas e pensadas, né? Dentro dessa questão patrimonial, eu acho. E esse momento, eu acho que realmente ele não foi só São Caetano, aconteceu em toda a região, né? Eu acho que tem muitas similaridades e muitas coisas que a gente pode avançar nessa discussão. E é incrível, porque é uma região suburbana, né? Uma região que... Né? Mas dentro dessa discussão, né? Dessa questão do subúrbio, né? Aí a gente sempre puxa isso. Subúrbio moderno. Mas de não querer ter esse papel, né? Acho que foi um momento em que o ABC quis dizer que não pertencia a esse papel, né? A gente estava... Mas como sair disso, né? E uma conexão muito grande também com a política do Estado de São Paulo, né? Também buscava essa... Exato. Então, outros aspectos que a gente tem que recuperar, eu acho que 2018 foi um ano em que nós tivemos aqui uma enxurrada de comemorações. Todas as escolas, porque eu falei, muitas escolas, todas fizeram 60 anos, por conta de terem sido criadas nesse momento, em 68. A universidade fez 60 anos. Nós tínhamos o Instituto Annie Sullivan, que era uma escola de surdos cegos, era uma novidade assim, dentro da América Latina, que também é dessa época. Então, todas as questões que aconteceram, e parece que tudo se concentrou nesse momento, né? Foi muito interessante de observar isso. E é legal o papel da educação, né? Como a educação ela teve um papel importante nessa, né? Assim, essa possibilidade de ampliar um pouco o foco, né? Da proposta educativa mesmo, né? O Paulo Garcês, que fez parte da minha banca de qualificação, ele até observou isso. Essa preocupação com a educação foi uma coisa que o próprio Estado de São Paulo não teve, assim, ter escola para todos, né? Foi de ter essa vontade de ser e ser, né? Uma coisa tão de frente que é uma coisa que o Estado não conseguiu até hoje, né? Escola, essa oferta e colocar a educação como prioridade. Foi o momento da criação da Secretaria de Departamento de Educação e Cultura na cidade de São Caetano, então o fortalecimento disso, então foi um momento muito peculiar, eu acho, da história, né? E também uma coisa que para mim foi importante foi de identificar esses personagens que, sem querer personalizar a história, mas mostrar como pessoas, em alguns momentos, elas têm um papel importante. São aqueles, como eu chamei de motores da história, né? Que é o papel, por exemplo, do Oscar Garbelotto e do Milton Andrade, na criação de todas essas coisas. O Garbelotto, por ser o secretário de Cultura, de Educação e Cultura daquela época, de ter sido o primeiro presidente da Fundação para a Memória. Então, assim, em vários momentos, as pessoas que se destacam por serem aquelas que vão encabeçar essa movimentação.
enfim. Muito interessante. E aí a questão que eu acho que também é uma questão central que toca os trabalhos de vocês e os trabalhos do Congresso mesmo, né? Acho que a gente consegue amarrar um pouco com a ideia do Congresso, que é a importância da conservação das nossas fontes, né? Então, a importância que você falou da história, né? Em escarafunchar esse contexto, né? E como é significativo você ter esses espaços ou essas possibilidades de conservação das nossas fontes, quaisquer tipos de fontes, né, documentais ou outras quaisquer, né, como isso é significativo para a gente pensar, né. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, Iranilda, né, como esses parques lineares que você propõe, por exemplo, que são incríveis, são espaços incríveis, alguns deles, inclusive a própria sociedade já fez, já criou o seu parque ali, ela já vai ali, ela já usa, ela já exerce a sua cidadania dessa forma, né? E como esses espaços, por exemplo, eles se ligam aos caminhos do ABC, né, a essas grandes rotas que ligavam o ABC, ligavam o ABC entre si e ligavam o ABC com o Porto de Santos, com São Paulo, com Mogi das Cruzes e com tantos outros espaços, né? Então, quer dizer, o rio está sempre ali, ele é o caminho, ele está sempre perto do rio, por razões diversas, né? De você ser uma área, na maioria das vezes, próxima à várzea, é mais fácil de caminhar, né? Pensando no passado, assim, você ter condição de ter água, né? Se você está com, por exemplo, animais, quando você não tinha ainda o transporte ferroviário ou outros tipos de transporte, depois com o transporte ferroviário, quer dizer, esse caminho do trem que ele passa, ele margeia o Tamanduateí, né? Então, como você tem conexões por meio da história, né, fazer essas ligações dos seus parques lineares, da sua proposta de parques lineares, com uma ramificação ainda muito mais ampla, né, de oportunidades de lazer, de conhecimento, de turismo e de lazer, né, que as pessoas elas podem usufruir, né, podem conhecer, podem se identificar, podem se conectar, como você bem sempre expressa no seu trabalho, né. Então, achei assim importante. A gente tem um papel, nós pesquisadores, né, nós temos um papel muito importante sempre precisamos reafirmar a importância dos nossos espaços de cultura e espaços de memória, né, principalmente espaços de memória de guarda, né, de guarda da nossa documentação ampla, né. Talvez, se essa consciência já existisse há mais tempo, a gente não tivesse perdido tanto, né? Já perdemos muito, perdemos muitas informações, né? No caso dos salões de Santo André, eu lembro que existiam fichas, tal, mas elas eram incompletas, porque é exatamente isso, você não tinha essa forma de guarda, não era tão presente, né, tão consciente. Ser moderno, às vezes, né, fazia com que o que era passado tinha que ficar num outro espaço, né? Então, talvez, né, são só conjecturas, talvez isso pudesse ter acontecido e a gente perde coisas com isso, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer sempre quando a gente está fazendo esses nossos trabalhos, porque esse conhecimento ele é fundamental para a gente entender quem nós somos, né? E por que somos assim. Acho que como e por que somos assim, né?
Mais algum comentário que vocês têm interesse? Senão a gente vai se... Suzana, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão dos locais de conservação mesmo, de documentos, né? Então, para mim foi um achado muito importante na minha dissertação, encontrar o pessoal da equipe do Museu Barão de Mauá. William Puntichá, que é um autor que tem trabalhado muito com essa questão da memória da cidade de Mauá, e para mim foi muito importante ter essas bases, né, para poder trabalhar em cima e poder começar a pensar no meu objeto específico, que eram as atividades de lazer. Então, eu acho que a gente ganha muito tendo esses locais. Eu acho que a equipe do museu é muito capacitada mesmo, foi muito interessante o contato que eu tive com eles e a documentação que eu pude ter acesso para poder fazer o meu trabalho, né? Então, deu bastante sentido para as atividades que eu vinha pensando e até para as propostas que depois eu desenvolvo no trabalho. Legal. Então, era só mais isso que eu queria colocar para reconhecer o trabalho do pessoal mesmo, que é realmente muito interessante. Legal, fico feliz. Eu nem tenho o que dizer, né, sobre a importância da preservação dessas fontes. A gente sabe o quanto a gente tem, né, tanto na Fundação quanto no Museu de Santo André, no Museu de Mauá, Diadema, São Bernardo, a riqueza de possibilidades, né? Se nós quiséssemos vender temas para teses, a gente conseguiria ganhar um bom dinheiro, porque a possibilidade que esse material tem de pesquisa, de conhecimento sobre a nossa região, que ainda tem a ser explorado, é impressionante, né? Eu acho que as pesquisas sobre a ABC aumentaram muito, a gente atende muitos pesquisadores, né? E isso é muito bom. Mas eu acho que tem ainda um potencial muito grande, e a importância disso ser preservado eu acho que tem mais coisas ainda a serem preservadas, a gente tem que ainda continuar combativo nessa área, né? O caminho é longo ainda, né? Mas vamos em frente. Legal. Então, eu acho que da minha parte, eu fico muito feliz, né, de conhecer os trabalhos de vocês. Dei uma olhada rápida no trabalho da Iranilda, o da Mônica conheci um pouquinho mais, mas ainda não li, né, quero ler o trabalho de ambas com atenção. E eu fico muito feliz de poder ter conhecido um pouco mais desses trabalhos de vocês. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui, agradeço ao pessoal do congresso, espero que logo nós tenhamos um congresso presencial, onde os trabalhos de vocês e outros trabalhos, né, outras abordagens, inclusive dos trabalhos que vocês já fizeram, possam ser apresentados, né, as continuidades desses trabalhos, né, possam ser apresentados, e aí fica o convite para os colegas que quiserem assistir as demais comunicações, né, que as assistam pelo YouTube, né, pelo canal do consórcio, que vale a pena para a gente ter um pouco desse patchwork, mas que compõe uma colcha muito importante, muito para nós de grande satisfação, que é esse conjunto de estudos sobre a nossa região. A gente entender a nossa região é algo muito significativo e, inclusive, nos dá força para esse nosso combate, esse nosso bom combate, que é o da preservação das nossas fontes, né? Então, fico muito feliz, agradeço imensamente vocês, ao pessoal do consórcio, aos amigos, e a gente vai, logo a gente vai se ver, espero que presencialmente, podendo dar uns abraços, né? Então, tá joia, muito obrigada, viu, meninas? E a todos os participantes, ao pessoal do consórcio que nos apoiou aqui. Muito obrigada mesmo, Suzana, muito obrigada, Mônica.
Obrigada a todos e todas. Também agradeço Suzana, a Erenilda, por participar aqui junto comigo, todos, o Jorge, todos que participaram, e ao consórcio e ao 15º Congresso, né, por essa oportunidade, que é a primeira vez que eu estou apresentando esse trabalho também fora da academia, né? Então, eu agradeço muito. Muito bom. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau.